Governador Rodrigo Garcia, boa noite. Boa noite, Siqueira. Boa noite a todos os espectadores da Rede TV. Um prazer falar com vocês. O senhor é que manda, diga lá. Não, o que eu estava acompanhando agora o seu programa, Siqueira, ouvindo as observações do ex-desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, que hoje já não é mais desembargador, é filiado a partido político, portanto, faz as suas críticas, na minha opinião, muito mais com base na política do que no Código Penal, né? O governador João Dória tem tomado as medidas importantes aqui no estado de São Paulo, procurando preservar vidas, procurando fazer com que as pessoas percebam o tamanho dessa epidemia e as consequências que ela tem para a saúde pública, para a economia. Então, portanto, a observação do governador João Dória é preservar vidas. O que nós estamos fazendo é usando a tecnologia também para isso. Eu vi as observações sobre a tecnologia que nós usamos das operadoras de celular aqui em São Paulo, a Vivo e outras operadoras, que nos permite, sem quebrar nenhum tipo de sigilo, sem identificar quem é que está circulando, avaliar a circulação das pessoas. Isso é um instrumento que nós estamos usando, o Ministério da Ciência e Tecnologia também, e outros estados, justamente para você acompanhar a questão da quarentena. Então, nós estamos trabalhando muito. É só baixar um pouquinho o PA aqui que fica fácil. Governador, com sua licença, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem agora. Que garantias eu vou ter, já que eu estou sendo rastreado, que não estão invadindo lá, em outros lugarzinhos do meu telefone. Vocês não sabem onde eu estou, concorda? Sem dúvida, Siqueira. O que existe hoje, que é uma tecnologia que o governo de São Paulo usa, o Ministério da Ciência e Tecnologia e outros governos. Você conhece apenas os deslocamentos gerais dos celulares. Você não sabe de quem se trata, você não sabe aonde ele está indo. Você apenas identifica, olha, os celulares estão se movimentando ou não. E a partir de um indicador, e esse percentual em São Paulo hoje está da ordem de 50%, você, portanto, conclui que metade das pessoas estão paradas em casa e a outra metade tem circulado, né? Então é um indicador importante até para a gente avaliar os efeitos da quarentena. Você já deve ter entrevistado médicos e especialistas que dizem que uma quarentena só tem um efeito eficaz quando chega a 75% de adesão. Que ainda São Paulo e os outros estados do Brasil estão longe disso. Então, é uma tecnologia que não que prevê nenhum tipo de quebra de sigilo, nenhum tipo de invasão à privacidade. Uma tecnologia que está disponível para todo mundo. São Paulo e o próprio governo Bolsonaro usa. Então, é uma falsa polêmica essa questão dos celulares, né? Então, eu gostaria de esclarecer isso para os teus telespectadores. Governador Rodrigo Garcia, só para quem está ligando a televisão agora, estou conversando com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Governador, essa tecnologia que o senhor está usando, que vocês estão usando, o governo de São Paulo está usando, junto com a ciência e tecnologia, para monitorar as pessoas, para saber se aquela quantidade é necessária, né? Ficar em casa. Essa tecnologia não pode ser usada no presídio, não, para ver se está entrando celular lá para as facções. Tem condições também de usar a favor do cidadão, governador? Olha, as facções são monitoradas e a gente procura fazer com que o sistema penitenciário de São Paulo tenha acesso. Quando, infelizmente, entra um ou outro celular em presídio, a gente tem acesso a essas gravações, e esse tipo de coisa. Essa tecnologia, se quer, ela é uma tecnologia de deslocamento, não é uma tecnologia de grampo, não é uma tecnologia de invasão à privacidade. Então, é preciso ficar claro, senão a população acha que existe um falso problema. Não existe. Então, e quero dizer mais, que não é só o governo de São Paulo que usa isso. Vários outros governos já têm aderido a essa tecnologia, que no momento está inaudível. Eu acho que o senhor está no celular, né? Eu acho que o seu celular está sendo rastreado também, viu? E já está. Eu acho que estão rastreando o seu cuidado. Agora, o governador, essas prisões não são ilegais, não? Não são anticonstitucionais, não, a partir de segunda-feira? Olha, Siqueira, outra oportunidade que você me dá de esclarecer. O governador João Dória, numa entrevista, mostrou que nós estamos num processo crescente de mostrar à sociedade a importância do cumprimento da quarentena. O decreto de São Paulo, ele prevê que as pessoas recomendadamente fiquem em casa e que parte do comércio, dos serviços, nos serviços essenciais estão liberados e alguns estão proibidos. Então não existe nenhuma intenção, e o governador João Dória deixou claro isso, de fazer uso da força de prisão. O que precisa é que as pessoas se conscientizem que não podem, nesse momento
sair de casa, fiquem em casa, essa é a recomendação para que a gente consiga controlar essa epidemia e o sistema de saúde salvar vidas, né? Então... Governador, me perdoe a veemência, me desculpe, me perdoe, mas já não está mais fica em casa, né? Você mudou, fica em casa, você é obrigado a ficar em casa. A história mudou, né? Porque uma ameaça de prisão, para mim, é uma coisa muito séria. É a minha liberdade em jogo. Eu ouvi de um governador, né, de sua assessoria, o próprio governador, o próprio João Dória adora o microfone, é dia e noite falando, né? Ele dizendo que se eu sair, ainda bem que eu moro em Manaus, mas as pessoas, se sair, vai ser primeiro multado, depois vai ser preso. Ou eu ouvi errado, governador? Por favor, me esclareça. Governador Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, por gentileza. Se você ler o artigo 268 e 269 do Código Penal, ele é muito claro. Se você desrespeitar uma norma sanitária estabelecida por algum dos governos, seja ele federal, estadual ou municipal, é passível de prisão de 1 mês a 1 ano. Agora, ninguém tem essa intenção. O governador citou que está no Código Penal, é só lá abrir na internet e ler. Esse artigo 268 e 269 é muito claro. Então, o que existe é uma recomendação, o governador ainda deixou claro isso, e a partir dessa semana, esperamos que os paulistas atendam a essa recomendação para que você não precise multar, enfim, medir as pessoas e usar a questão da polícia militar. Essa foi uma recomendação muito clara, Siqueira, e você, como um grande comunicador, dando a oportunidade de nós esclarecermos, dizer que não é essa a intenção. A intenção nossa é salvar vidas, e o que o governador citou foi o Código Penal, que pode sim levar à prisão quem desrespeitar uma norma sanitária. E o Brasil vive uma epidemia. O mundo vive uma... Ô, governador, me perdoe a veemência mais uma vez, o senhor me perdoe, o senhor é uma pessoa estudada, eu não sou, o senhor me perdoe, eu sou um matuto, vindo lá de Palmares, Pernambuco, um ignorante com a 7ª série, o senhor me perdoe, mas eu vou insistir. O senhor falou no Código Penal, né, olha, o Código Penal tal, eu estou falando de constitucional, a Constituição brasileira, de 88, a Constituição brasileira, que dá o direito de ir e vir de brasileiro que eu sou, né? Agora, alguns juristas foram consultados e disseram que é ilegal a prisão de pessoas. O senhor me ajuda, pelo amor de Deus, falem trocando em miúdos para o povo que me assiste, para mim, porque o senhor me perdoa a ignorância e a veemência. Eu sou realmente um ignorante. Então eu preciso entender o senhor com palavras bem claras para eu poder entender. Me ajude, governador, pelo amor de Jesus, vá. A Constituição, ela é a carta magna do país que dá orientação geral e dá liberdade para as pessoas viverem. E ela é complementada com códigos, Código Comercial, Código Civil e Código Penal. No Código Penal, que é um detalhamento da legislação brasileira, Siqueira, ele estabelece que em momentos de epidemia, tem um artigo específico para isso, infração à restrição sanitária, artigo 268 e 269. E lá se estabelece o detalhamento do que é uma infração. Como o Brasil nunca viveu isso, é natural essa confusão na cabeça de todos. Infelizmente, o mundo está vivendo uma epidemia, e a pandemia já foi declarada. O que muitos achavam que era uma gripezinha, hoje já percebe que não é mais. Você que está em Manaus sabe do que eu estou falando. As pessoas estão morrendo, falta respiradores, faltam leitos na UTI. E, consequentemente, nós, aqui de São Paulo, onde temos um grande número de gente, uma população muito grande, nós estamos procurando preservar vidas com as medidas de restrição impostas aqui pelo governo de São Paulo, que não é do governo de São Paulo. Todos os governos e as grandes prefeituras vão nessa linha, Siqueira. Governador, alô? Quebrou aqui, acho que quebrou. Alô? Ele está me ouvindo? Continua me ouvindo? Alô? Tá? Governador, não vou tomar o tempo do senhor, não. Eu só queria... O senhor deve ter visto nos jornais, 2 surfistas, né, foram, acho que detidos lá em Ubatuba, na praia do litoral, norte de São Paulo. Acho que litoral norte. No litoral de São Paulo. Eu não entendi qual o risco que esses 2 rapazes que estavam lá no mar trazem para a população. Eu não entendi. O senhor me dá uma força, me ajuda aí para eu entender melhor a história? Provavelmente, o que deve ter ocorrido em Ubatuba foi uma decisão da prefeitura local de fechamento das praias, e eu precisaria confirmar isso para você, porque não é nenhum decreto estadual que fala sobre isso, e através desse decreto do prefeito de Ubatuba, isso foi feito, enfim, pedindo para os banhistas saírem de lá, eu não fui do caso, mas é um decreto municipal. O que a gente tem que entender, Siqueira? É nesse momento ter serenidade, compreender que é um momento que a humanidade não passava há muitos e muitos anos, e todos nós, de maneira solidária, nos ajudarmos
a procurar salvar vidas e passar por esse momento que o Brasil está passando, Siqueira. Rodrigo Garcia, muito obrigado. O senhor está ficando em casa, governador? Estou em casa. Sua família também? Está todo mundo em casa, ninguém está saindo não, né? Tem hora que eu ouço ele, tem hora que eu acho que ele não me ouve, né? Ele está ouvindo bem, não está? Governador, sua família está toda em casa, o senhor também, todo mundo seguro, tranquilo, né, governador? Nesse final de semana, Siqueira, durante o dia da semana, nós estamos trabalhando ao lado do governador João Dória para procurar salvar as vidas dos paulistas. Governador, agora o senhor se contradiz, governador. Quer dizer, durante a semana, de dia, saíram para trabalhar, para ajudar. É a nossa obrigação como homem público, né, Siqueira? Como você tem que fazer o seu programa, informar a população, eu fui eleito ao lado do governador João Dória e estamos trabalhando, enfim, 24 horas por dia para poder, junto com as equipes de saúde, atender a população. Essa é a nossa obrigação, é para isso que fomos eleitos, Siqueira. Isso tudo, governador, depois disso tudo, o senhor acredita que São Paulo vai aguentar a pancada? Ela vai se reerguer economicamente? O senhor acha que os empregos vão voltar a fluir, vão voltar ao que era antes? A sua opinião de cidadão brasileiro. Esqueça o governador João Dória, as instruções do governador, esqueça o lado político. Brasileiro, o senhor, Rodrigo Garcia, eu estou falando com o Rodrigo Garcia, olhando nos olhos dele. Siqueira, o mundo não será o mesmo depois dessa epidemia. E acho que é importante, através do seu programa, nós contarmos isso. O que o Brasil está passando agora, os Estados Unidos está passando de maneira mais intensa, a cidade mais rica do mundo, mais cosmopolita do mundo, de Nova York, está fechada nesse momento, né? Se você for na Europa toda, grande parte da Ásia, então é natural que o mundo será outro depois dessa epidemia. Nós estamos vivendo uma guerra contra esse vírus e a prioridade nesse momento é salvar vidas e procurar, sim, na sequência, recuperar a economia. Eu não tenho dúvida que a sociedade vai superar esse momento de crise, mas demoraremos muito tempo para voltar à normalidade, se é que nós teremos o que nós tínhamos antes, depois dessa epidemia. É importante ficar claro isso. Para encerrar, o que eu recebo de reclamação de prefeituras do interior paulista não é brincadeira, viu, governador? Há um excesso por parte de alguns prefeitos, acho que deve ter chegado até o senhor, de alguns prefeitos, não sei qual é o interesse, se é salvar vidas, estão exagerando, é minha opinião. Chega alguma coisa para o senhor desse tipo de informação que alguns prefeitos... Não sei. O senhor está sabendo alguma coisa nesse sentido, governador? Siqueira, a legislação brasileira, ela dá o poder ao governo federal de editar normas, ao Estado de editar normas e aos municípios. Então, essa questão federativa, ela dá autonomia. O que a gente precisa nesses momentos de crise, de guerra contra o vírus, é sintonizar as nossas ações. Então, vira e mexe, tem 645 cidades, né? Você tem um decreto diferente numa cidade do que está na outra cidade, e o nosso papel é procurar corrigir, enfim, tentar dialogar com os prefeitos para que a gente tenha todos aqui o mesmo objetivo, que é a questão da saúde pública, né? Então, isso acontece em São Paulo, acontece em todo o Brasil nesse momento, que praticamente todos os governadores e prefeitos de capital decretaram a sua quarentena, né? Governador Rodrigo Garcia, obrigado, o espaço continua aberto para o senhor. E muito obrigado pela audiência, eu não sabia que o senhor assistia a gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe, boa Páscoa.